Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Tiago e os nobres vereadores. Seguido agora de pé para nós ouvir o hino nacional e o hino de Tutinga, em seguida a oração.
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Chamada nominal dos vereadores. Feita por Jonas. Boa noite. Atenção, senhores vereadores, para a chamada nominal. Alexandre Heitor de Abreu. Presente. Ednilson Paulante Gonçalves de Moraes. Presente. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo José da Silva. Presente. Ícaro Ronan Silva. Presente. Igor Oliveira Fartes. Presente. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moab de Ávila Nonato da Silva. Presente. Sebastião Vieira Neto. Presente. Leitura da ata da primeira reunião ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Cotinga, da sessão legislativa de 2021. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, no plenário, foi realizada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Cotinga, sob a presidência do vereador Geraldo José da Silva, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Jonathan Ribeiro Marques da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares. Respondendo os senhores vereadores Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Ícaro Ronan Silva, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Moab de Ávila Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Ausente, com justificativa, o vereador Igor Oliveira Fartes. Constaram ainda as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva e da secretária-geral Bianca Novaes. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra para os vereadores para apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra os vereadores Ícaro Ronan e Moab de Ávila. Em continuação, foi realizada a composição das comissões permanentes da Câmara, ficando com a seguinte composição: Administração Pública e Obras, Sebastião Vieira Neto, Ícaro Ronan e suplente Alexandre Heitor. Assuntos diversos e redação, Ednilson Paulante, Evaldo Ribeiro, suplente Moab de Ávila. Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Lazer e Turismo, Jonathan Ribeiro, Igor Oliveira e suplente Moab de Ávila. Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Moab de Ávila, Jonathan Ribeiro e suplente Ednilson Paulante. Legislação e Justiça, Moab de Ávila, Igor Oliveira e suplente Jonathan Ribeiro. Meio Ambiente, Política Urbana e Rural e Habitação, Ícaro Ronan, Alexandre Heitor e suplente Jonathan Ribeiro. Saúde e Saneamento Básico, Ednilson Paulante, Alexandre Heitor e suplente Igor Oliveira. Na sequência, seguindo a ordem do dia, foi apresentado à mesa o projeto de lei número 1, de 1 de janeiro de 2021, que altera o vencimento básico inicial dos cargos que menciona e dá outras providências. Com a anuência de todos os vereadores presentes, o projeto foi colocado para discussão e votação, sendo aprovado por 7 votos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, determinando ao secretário da mesa
que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme, será por todos assinada. Eu indago dos vereadores se alguém deseja fazer retificação à ata. Não. Permanecendo todos como estão, a ata está aprovada. Leitura, indicações de ofício e representações dos vereadores pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, prazo máximo de 5 minutos por vereador. Peço vocês que colaborem dentro desse prazo de 5 minutos, fazendo favor, por gentileza. Eu estarei marcando o tempo e aos 5 minutos exatos estará cassada a palavra. Senhor presidente, eu quero fazer uma manifestação. No regimento interno nos permite 10 minutos. A questão de 5 minutos foi um acordo que teve na legislatura passada. Aí, no meu caso, eu vou querer fazer o uso da palavra aí por 10 minutos. Vou tentar ser o mais breve possível, mas se caso exceder, eu vou querer fazer o uso das atribuições que o regimento interno da casa me permite. Obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Queria primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, meus pais, minha família, meus amigos, e agradecer a vocês, meus amigos, geral, em nome de vocês, de compreender a minha última ausência aqui, por motivo de saúde da minha filha, todos sabem. Graças a Deus hoje ela está bem. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer um pouco como vai ser o meu modo de legislar, certo? Vai ser bem pé no chão, sem promessa, vai ser sempre atitude que procurar atitude boa para ajudar o nosso município. Por mais que muitos achem que pegamos no Itutinga uma maravilha, não foi bem assim. Hoje vejo muitas promessas que não foram cumpridas e muitos serviços pela frente. Muitas pessoas carentes que esperam a reforma de suas casas, que foi prometida na última administração, parquinho e quadra da CEMIG que foram destruídos e nada feito até o momento. Precisamos resolver a situação. Bairros que precisam de áreas de lazer e mais atenção. Saneamento básico, saúde que podemos melhorar. E nem precisa falar das nossas estradas rurais, que estão todas precisando de manutenção. Mas infelizmente, procurei saber, temos poucas máquinas para trabalhar e dessas poucas, algumas ainda estão estragadas. Não é desculpa, sim fato. Mas assim, mesmo assim, vamos correr atrás. Tem também o problema do nosso salário defasado, do nosso agente público, e que também tem que ser visto isso, né, que já há um bom tempo está defasado. Mas não deixarei de fiscalizar, ele é ofício ou indicações. Mas sendo sempre coerente e com o pé no chão, de acordo com a receita e a necessidade da cidade. Ainda não conversei com nenhum secretário, pois tenho em mim que eles também precisavam de um tempo para poder melhorar e me informar sobre a situação de cada um, mas já irei procurar. E o que precisar, e estiver no meu alcance, vamos trabalhar juntos para uma Itutinga cada vez melhor. Estou muito feliz, tenho certeza que vocês estão acompanhando aí, a vacina do coronavírus já está aí. É só questão de tempo e logística para todos serem imunizados, mas tenho certeza que todos vão se empenhar para isso acontecer o mais rápido possível. Na última reunião eu não pude estar aqui não, mas eu estava lá em BH e fiquei me perguntando sobre a fala do nosso vereador Ivo, que eu não tinha informação dos 3 milhões que tinha deixado de caixa da administração de 2016 e 2020. Aí eu procurei me informar, liguei para o nosso prefeito e ele me passou algumas informações. Que esses 3 milhões, sim, foi deixado em caixa pela administração de 2016. Mas foi me passado pelo prefeito que desses 3 milhões, um pouco deles já é vinculado a cada setor. E só pode ser gasto no mesmo. Desse valor, é vinculado pavimentação na rua Conde do Heitor, na rua do Capim, 240 mil para o caminhão, mais ou menos 140 mil para a academia de saúde, e o restante que pode ser gasto, ele diz que tem muita manutenção a ser feita, inclusive na ET. E porque muitas pessoas me perguntaram sobre esse 3 milhões, se pode aplicar nas estradas rurais, só para deixar mais claro. Eu também perguntei por que o motivo da zona vermelha aqui na nossa cidade, e a justificativa foi muito simples, que os leitos de lavas estão todos cheios. Com isso, se alguém que precisar de um leite ter alguma crise, não tem lugar para ser elevado. No mais, é só isso. Obrigado a todos. Não. Ô, Alexandre, vamos lá. Primeiramente, desejar uma boa noite a todos aqui presentes. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, pessoal que acompanha a gente aí pelas redes sociais, entendeu? E a gente está aqui para iniciar um trabalho. A gente que não tem costume, assim, com essa profissão, mas vamos tentar doar o máximo. Quero primeiramente agradecer ao nosso prefeito e ao vice por ter conseguido já as seringas suficientes para imunizar toda a nossa população. E dizer que a vacina está muito próxima, entendeu? E a gente torce para que ela chegue o mais rápido possível. Também agradecer ao prefeito e o vice pela reunião feita com os carreteiros, para tratar assunto das nossas estradas rurais. Eu, durante a minha campanha, trabalhei muito na zona rural e vi que as estradas estavam muito ruins. Então, eles estão tentando se dedicar o máximo possível para ajudar a resolver esse problema, entendeu? Que não é tão simples assim. É pedir muita chuva, as coisas não são tão simples quanto parece, entendeu? E no mais é só. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite. Ao doutor Rafael, Bianca, Tiago, Gustavo aqui presente e todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz um pedido de providência, que vou ler aqui. Que seja providenciada com a máxima urgência possível a regularização do atendimento médico no posto de saúde, com a contratação de um médico clínico para o atendimento da população. Eu fiz esse pedido, senhor presidente, pois estou sendo cobrado pela população por isso. Não sei se por eu trabalhar na saúde, eles tiveram facilidade de me procurar. Então, eu venho pedir providências o mais rápido possível para que contrate médico. Estamos em calamidade, não precisa ser um médico só no lugar do Dr. Bruno. Pode contratar mais. A gente precisa, a gente não sabe como é que vai ficar isso aqui amanhã. A gente pede a Deus que acabe com a vacina aí chegando, a gente tenha essa imunização. E também, senhor presidente, fiz um pedido também de providência, vou ler rápido aqui, que seja analisada a possibilidade de se elaborar um projeto de lei que conceda horário especial de trabalho para servidores públicos municipais que tenham cônjuge ou filhos portadores de necessidades especiais. Isso é um pedido de alguns funcionários que hoje têm crianças que têm parentes próximos que têm problemas e que me pediram e eu estou fazendo esse pedido. Agora eu passo a palavra. Uma boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, senhor presidente Geraldinho, vice-presidente Evaldo, secretário da mesa Jonathan, ao nosso assessor jurídico Rafael, ao Gustavo, Bianca e demais colegas vereadores. Boa noite também a cada um que nos acompanha de casa, através das redes sociais. E vamos lá. A primeira fala de hoje, eu acho que é uma coisa um pouco chata de fazer. Só que está nas atribuições do vereador fiscalizar e o que não achar de acordo, vir aqui e expor para a população e também para o executivo, para que nas próximas vezes sejam tomadas atitudes diferentes. Eu fiz uma nota de repúdio, já quero deixar bem claro para toda a população, também para as mídias, costumamente parciais, que não olham os dois lados, que a gente tem aqui presente no nosso município. Eu sou totalmente a favor do fechamento do comércio. Antes que saia falácias que eu sou contra, estou deixando claro que eu sou totalmente a favor. Vou ler aqui. Nota de repúdio. Eu, Ícaro Ronan Silva, representante do povo, democraticamente eleito para exercer a vereança do município de Itutinga, Minas Gerais, venho respeitosamente manifestar a minha indignação e repúdio pela forma com qual o senhor prefeito, senhor Rodinelli Antônio do Nascimento, vem atuando nas ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. É inaceitável que o Poder Executivo Municipal se dirija a toda a população de Itutinga com tamanho descaso e desrespeito, baixando determinações de tamanha envergadura e gravidade através de vídeo em página de redes sociais. Fica a indagação: será que o prefeito não tem conhecimento que é preciso decreto municipal para tratar do tema?
Insta salientar que suposta notificação se deu de maneira repentina, sem considerar que os comerciantes têm mercadorias precíveis estocadas e que certamente irão vencer suas datas de validade. Destaca-se ainda que era um fato público e notório o crescimento da taxa de ocupação de leitos em UTIs em Lavras e região, de modo que era previsível e poderia ter sido melhor planejado o fechamento do comércio de Itutinga. Destaca-se, por fim, que o próprio estabelecimento comercial do senhor prefeito encontra-se aberto no dia de hoje, 19/1 de 2021, no período da manhã, ou seja, nem os próprios funcionários do prefeito, em seu comércio particular, seguem a determinação feita do vídeo no Facebook. Não menos importante, vale dizer que, na data de hoje, a cidade encontra-se sem nenhuma fiscalização quanto ao fechamento, sendo que em uma breve vistoria percebi que alguns comércios permanecem abertos e outros fechados. Uma bagunça. Em tempo, manifesto que esse sentimento de repulsa e profunda tristeza acometeu não somente a mim, mas a diversas pessoas da cidade que entraram em contato comigo. Desta feita, deixo aqui manifestado meu total repúdio pela forma com que o prefeito vem se comprometendo no enfrentamento da pandemia mais grave da história moderna e a que mais vitimou pessoas em nosso país. Em tempo, solicito que seja enviada cópia dessa nota ao senhor prefeito municipal. Itutinga, 19 de janeiro de 2021. Ícaro Ronan Silva, vereador. Então, pessoal, eu acho que foi um tremendo descaso, como eu disse, tem sim que ser tomadas atitudes que foram tomadas, tinha que ser fechado mesmo, eu acho que até já passou de hora, a nossa vizinha Ingaí já fechou a partir, se eu não me engano, fechou dia 1º ou dia 2, só que a forma como foi conduzida não foi viável. Hoje de manhã, pessoal ligando, e aí, cadê o decreto do prefeito, como que aconteceu? Como que eu vou fazer? Eu permaneço com o meu estabelecimento aberto, permaneço com o meu estabelecimento fechado? Então, isso é um descaso. Como eu disse aqui na nota, desde uns 10, 15 dias, todo mundo aqui sabe que os casos em Lavras vêm aumentando a cada dia mais, as taxas de ocupação de leitos de UTI vêm aumentando a cada dia mais. Então, o que era do senhor prefeito? Lá na semana passada, avisasse, gente, a partir de segunda-feira, programe-se, que a partir de segunda-feira, dia 19, eu vou fechar. Agora o pessoal, os comerciantes, o pessoal dos restaurantes, está tudo com os freezer cheios, tudo com os armários cheios, e o prefeito chega de uma hora para outra e manda fechar. Teve um proprietário de restaurante que eu conversei, era por volta de 11 horas, ele não sabia o que ele ia fazer com a comida que ele já tinha feito. Então, eu acho que tem que ter mais respeito com os cidadãos, mais respeito aí com os comerciantes, classe da qual o senhor prefeito faz parte, para as próximas vezes não termos essa confusão. E quero citar aqui também que até agora tem comerciante que não recebeu o decreto. Por isso que está essa bagunça. Ninguém sabe quem vai abrir, quem vai fechar. Isso já bem mais de 24 horas depois que o prefeito falou que deu veredito que ia fechar o comércio. Pensando nas atitudes que foram tomadas, eu fui prontamente reunir com o procurador jurídico na tarde, pedir seu auxílio para fazer um pedido de indicação, pensando nessa classe, os comerciantes, que seja analisar a possibilidade de se conceder anistia ou parcelamento do pagamento da taxa de funcionamento, o alvará, e IPTU dos pontos comerciais, aos estabelecimentos que tiveram o seu funcionamento limitado pelas medidas de isolamento impostas para o combate à pandemia do coronavírus. Então, solicito ao senhor prefeito, vai ser pouco essa anistia,
o valor não é alto, considerando o valor de IPTU e de alvará aqui na cidade não é alto. Solicito ao seu prefeito que qualquer ajuda que esses comerciantes tiverem hoje, seja R$10, já está valendo, já vai ajudar muito. Agora eu quero falar sobre uma resposta que eu obtive no ofício que eu mandei na reunião anterior, que foi solicitando o aumento salarial ou de benefícios para os funcionários da área da saúde e da assistência social. Foi me passado aqui, vou ler. Já deu 10 minutos, não? Só um minuto. Você está fazendo de palhaça. Exposto respondendo questionamento, eles me responderam que no parágrafo 5º do artigo 8º, é vedado qualquer criação, Só me explicar. é vedado qualquer criação de notificação. Só um pouquinho, vou explicar o tempo, senhor. Só um pouquinho. O senhor presidente que refere a palavra a mim. Não, mas só para me explicar um O pouquinho. senhor presidente que refere a palavra a mim. Dia 10 não. Você só para explicar para o senhor que nós estamos aqui, o seu tempo está parado, o senhor pode ficar tranquilo, você não vai ter problema. Eu só estou tentando explicar uma situação que ocorreu agora. Sim. Como o próprio mostrou aqui o advogado da Câmara, é 10 minutos para cada vereador expressar. Então, a gente está marcando, eu 8h15, estou explicando para o senhor presidente, que é 10 minutos para o senhor utilizar a palavra. A partir desse momento, a gente passa a palavra se não acabar o tempo. Agora está continuando, pode Eu só vou terminar então. Tá 8 minutos e 15. Eu só estou explicando para acabar com você. Tem 8 minutos e 15. Então, vocês me interromperam no momento aí, eu não vou perder tempo por isso, eu estava em pleno raciocínio. É só ler. Pode disparar o tempo aí de novo. Então, eles me falaram, na solicitação que eu fiz, que não seria possível conceder tal benefício, aumento salarial para essa classe que está brigando de frente contra a pandemia, porque era vedado no parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 173. Mentira. Nesse parágrafo, a lei diz exatamente o contrário do que foi respondido aqui. É permitido sim o aumento. Então, eu vou estar enviando de novo para o senhor prefeito o tal pedido, que eu acho que é de extrema relevância, e espero que sugue aí do seu jurídico, para não ficar mandando respostas sem nexo. Atrasa muito. Acho que a gente poderia estar falando aqui, o tempo é curto, de outras indicações que já estão feitas aqui na mesa, só que como o tempo é curto, não vou poder terminar de falar. Mas então, senhor prefeito, eu queria que vocês, antes de fazer as respostas, antes de fazer os projetos, que na última reunião aqui teve um absurdo, veio um projeto aqui sem estudo do impacto. Eu nunca vi isso. Então, antes de vocês fazerem o estudo, fazer as respostas para a gente aqui no Legislativo, antes de mandar projeto, verifiquem as leis, estudem mais um pouquinho, porque ficar mandando as coisas sem nexo, faltando um pedaço aqui, não tem jeito. O meu muito obrigado. Sobre as minhas outras indicações, eu vou estar postando nas minhas redes sociais. O meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Senhor presidente, Geraldo, demais amigos aqui da Câmara, nossos colaboradores, aqueles também que nos seguem pelas redes sociais, uma boa noite. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um agradecimento ao prefeito que atendeu um pedido que fiz no último dia 11 de janeiro, que foi o pedido que era para realizar a manutenção da sarjeta localizada em frente à casa do senhor Juarez da Bioverde, próximo ao parque de exposição. Quero agradecer, ficou belíssimo trabalho, tá? Leva a ele esse agradecimento, e também já recebi ligação aqui da assessoria do prefeito para atender também um outro pedido sobre a iluminação próxima à quadra poliesportiva que pertence à Secretaria de Educação. Agradeço por atender as demandas.
Gostaria de colocar aqui também rapidamente ao vereador Igor, o vereador Ícaro não falou, mas na última reunião, eu acho que eu dei uma explicada lá sobre os valores. Depois dá uma olhadinha lá, só para ver se dá para entender. Depois você dá uma analisada lá rápida. Eu acho que eu consegui fazer um esboço geral. Depois você confere lá, fazendo um favor, depois você me fala. E gostaria também, senhor presidente, de ler aqui um ofício que nós estamos encaminhando ao executivo. Gostaria de deixar bem claro que não é um ofício de perseguição de forma alguma. Nós somos cobrados pela população. Nós estamos aqui, conforme já muito bem falado nesta casa, para legislar e fiscalizar o executivo. Então, nós temos que fazer isso. Até na última reunião eu fiz um elogio aos ex-presidentes, né, que passaram nesta casa, inclusive a ele, ao Tonho, que está sendo citado nesse ofício. Nós fizemos um elogio e começaram a fazer as devoluções, né, para a prefeitura, de modo que pudesse reverter a população, inclusive na construção desse belíssimo prédio que nós temos aqui hoje. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura. Ofício número 10 de 2021, Itutinga, 19 de janeiro de 2021. A sua excelência, o senhor Rodinelli Antônio do Nascimento, prefeito municipal de Itutinga. Assunto: esclarecimento sobre suposta retirada de documentos internos da prefeitura por pessoa que não integra o quadro de funcionários da municipalidade. Senhor prefeito, nós, Alexandre Heitor Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab de Ávila Nonato da Silva, na condição de vereadores deste município, no uso de nossas atribuições, respeitosamente solicitamos a Vossa Excelência sejam prestados esclarecimentos a respeito de suposta retirada de documentos internos da Prefeitura por um popular não funcionário da Prefeitura. Senhor Prefeito, é fato público e notório que nos últimos dias foi feita uma publicação na página da rede social Facebook pelo senhor Nilton Antônio, afirmando que o senhor Antônio Eustáquio Leite Ribeiro, chamado na publicação de Tonho Antero, retirou dos anais da Prefeitura Municipal de Itutinga um documento referente a uma funcionária municipal. Também é de conhecimento público que o senhor Antônio não trabalha no setor de recursos humanos da Prefeitura, razão pela qual não poderia ter acesso a tal documento. Fato é que essa afirmação é gravíssima e merece toda a nossa atenção no cumprimento de nossa função fiscalizadora. Desta feita, solicitamos, com máxima urgência, que sejam enviados por escrito os esclarecimentos solicitados. Informamos por oportuno que o não atendimento da referida solicitação poderá desencadear a instauração de processo administrativo por infração político-administrativa nos termos do artigo 54, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Certos do pronto acolhimento e sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração e apreço, atenciosamente. Assinado por Alexandre Heitor Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva, Moab de Ávila Nonato da Silva. E em anexo, estamos encaminhando também o conteúdo postado e claro, logo no finalzinho aqui, temos um pedido, né, de um cidadão, de um posicionamento da nossa Casa Legislativa. Trabalho este que nós devemos fazer, todos nós vereadores. Aqui no finalzinho eu gostaria só de fazer um destaque na publicação que ele coloca: alô, o microfone, Câmara de Vereadores, vão ficar calados? Então esse é o nosso posicionamento, não é perseguição de forma alguma, apenas uma cobrança esta que, se nós, vereadores, não atendemos, podemos responder, como o senhor muito bem sabe disso.
Seria isso, senhor presidente. Agradeço pelo tempo dado para essa fala. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Passa a palavra agora para o João. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Como o tempo é 10 minutos, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal. Primeiro, a gente está aqui como representante do povo, não como representante do prefeito. Mas como nós, vereadores, fomos atrás do prefeito pessoalmente para saber explicações, temos algumas respostas dos questionamentos dos dois novos vereadores, até do Denilson também do Alexandre, a respeito dessa questão e mais alguns casos. Quero destacar também a fala do nosso companheiro Igor, parabéns Igor, e também do nosso nobre vereador Alexandre, parabéns. Então, o senhor prefeito passou para nós a seguinte informação, da boca do próprio prefeito, tá bom? Que a senhora Sara pediu exoneração do cargo, ou seja, como eu sempre falei até com o Rafael, a gente falar no jeito que o pessoal entende, né? Pediu demissão, né? E o pedido de demissão, ele tem que ser feito pelo próprio funcionário, certo? Através de um modelo de requerimento. Então, o senhor prefeito deu esse modelo de demissão para a Sara. Isso da própria boca do prefeito. Tá? Também as questões, como o próprio Alexandre destacou, o senhor prefeito fez reunião com todos os leiteiros, fato histórico aqui na nossa cidade, né? Um prefeito humilde, transparente, né? Sem arrogância e ouvindo a população. Ou seja, quem passa nas estradas rurais todos os dias são os leiteiros. E as estradas rurais de Tutim estão em péssimas condições. Péssimas. O produtor rural está jogado às traças. Está jogado às traças. Basta uma volta simples pela zona rural que você vai ver a situação da zona rural. Vai atrás do produtor rural. Pergunta a ele se a situação das estradas são boas. Dos 8 carros abandonados no pátio do CRAS, 6 desses carros têm conserto. Apenas 2 vão a leilão. O resto estava tudo parado lá, né? Ele destaca o Palio e o Gol. Se não me engano, vamos julgar aqui, 2015 a 2017, o ano desse Gol. Dinheiro tudo parado, como eu falei na própria primeira reunião. Mas eu estou trazendo explicações porque eu fui atrás disso e procurei saber. E também o Palio, ano 2015, né, parado lá também. E os outros carros, incluindo esses 2, logo já estão incorporados à frota municipal, né? Destacando que Itutinga atualmente tem apenas 2 caminhões em funcionamento. E além disso, temos uma frota escolar péssima. Temos uma frota escolar péssima para atender a zona rural. E queremos acabar mesmo com a questão de aluguel de carro, utilizando apenas os carros e funcionários da própria prefeitura, gerando assim economia aos cofres públicos. E a nossa administração terá muito trabalho pela frente. Itutinga, pasmem, tem apenas 2 tratores. 2 tratores. E nenhum desses tratores tem condições de auxiliar os produtores rurais. Nenhum desses 2 tratores. Não tem condição nenhuma de auxiliar o produtor rural. Que faz a economia de Itutinga ser o que ela é hoje. Que faz Itutinga ser o que ela é hoje. Também seguindo a linha de raciocínio do próprio vídeo citado pelo nobre vereador Ícaro, tem carros da própria prefeitura que estavam com mais de 14 mil quilômetros o óleo vencido, pneu carecas, carros em péssimas condições. A nova administração terá que trabalhar muito. Maquinários
Temos 2 retas, e elas estão aonde? No conserto. No conserto. Temos uma pá carregadeira que está há mais de 3 anos parada. Há mais de 3 anos, dinheiro público parado. O cidadão não é bobo. O cidadão não é bobo. E logo, logo, né, o secretário Márcio já está fazendo um caminhamento para consertar essa máquina, nessa pá carregadeira, que pode auxiliar o município em serviços mais leves, né? E o produtor rural, como eu disse, está jogando as traças, né? E visitando algumas propriedades rurais, pude perceber o descaso da antiga administração com quem move a economia da nossa cidade. Mataburros quebrados, entupidos, estradas com apenas uma chuvinha simples, caiu um sereno, choveu um pouquinho, o produtor já fica ilhado na sua fazenda. Não temos maquinário. Não, eu não estou falando. Aí você fala assim, Jonathan, mas não, sem alugar, sem aluguel. Estamos falando de maquinário da própria prefeitura. Rodem as cidades vizinhas. Rodem as cidades vizinhas. Vejam os maquinários que as cidades vizinhas têm. Rodem! E não temos nenhum maquinário para auxiliar o produtor rural no plantio, na colheita. O pequeno produtor rural. Repito, a nova administração terá muito trabalho pela frente. Os itutinguenses merecem respeito. Faço um apelo ao nosso prefeito Rode e ao vice Gordo que cuidem muito bem dos itutinguenses, sem colocar interesses próprios ou partidários à frente da nossa cidade, porque os itutinguenses merecem respeito. E aos servidores municipais de Itutinga, acabou a onda de perseguição, acabou a onda de que prefeito, de secretário, que é um Deus, isso acabou. Hoje o servidor, a população, tem o direito, o livre-arbítrio de expressar sem seguir perseguição. Temos que acabar com isso, e vai acabar. Já está acabando. Todo cidadão tem um livre-arbítrio para suas opções, sem receber retaliação nenhuma por isso. Sem ouvir áudio, xingando um cidadão que vem na Câmara exposto a sua opinião, né? Pelo amor dos meus filhinhos. E podem contar comigo nas fiscalizações, podem contar porque eu estou indo de secretaria em secretaria, vendo os problemas na lata, vendo os problemas da situação dos servidores, da população. Eu estou indo, vendo os seus problemas. Eu não estou falando por cima, porque você apagar um incêndio de 16 anos e 20 dias é um absurdo. É um absurdo. E como vocês sabem, o vereador, nas suas atribuições das palavras, ele tem o direito de falar qualquer coisa dentro dessa casa legislativa. E também quero desejar também parabéns à nova secretária de Assistência Social, a doutora Fernanda, né? A Fernanda. Doutora, que eu chamo, quem me conhece sabe que eu chamo todo mundo de doutor. Pelo trabalho já feito nesses 19 dias, né? Pela fiscalização na parte da assistência social, que muitas das vezes foi utilizada por politicagem. Então, nós temos que dar parabéns, e vai fiscalizar, não vai fazer, dar qualquer item. Senhor presidente, os 10 minutos dele já deu. O senhor pode contar aqui. Estou marcando aqui desde o início do discurso dele, que já deu os 10 minutos dele. Senhor presidente. Estou contando aqui no meu. Secretário, senhor, por favor. Mas o. Não, mas o tempo que está sendo computabilizado é aqui. Senhor presidente, eu quero que o senhor tome uma atitude contra isso. Mas o senhor está utilizando falando que eu estou passando o tempo. Isso não é verdade. Passando não, mas o tempo está aqui, está sendo só seu pronome que importa? Não. Só seu pronome que importa? Ué, Senhor presidente, eu solicito que nas próximas vezes que a gente for falar, para ter uma clareza, para não ser interrompido, como eu fui no meio da minha fala, que mais alguém possa marcar, independentemente da gente, dos outros demais vereadores, não tem esse problema. Se não fala que eu falou, que não falou, fica essa bagunça. Pela ordem, senhor presidente. 9 minutos e 6. Está aqui na frente do senhor presidente. No mais é isso, pessoal. Eu agradeço a cada um e lembrando que o gabinete do prefeito está aberto a todos, independente de vereador, secretário,
cidadão, qualquer que seja o gabinete do prefeito, está aberto. O gabinete do prefeito está aberto. Está lá aberto, todo mundo pode ir lá conversar, ele não morde. Tá bom? Então pode ir lá pedir explicações pessoalmente, ir atrás das explicações, como nós fomos atrás das explicações, porque aqui, nós estamos aqui não para defender o prefeito, e sim para defender os interesses da população. No meu lugar, lembrando, faltando 10 segundos, recebemos aí, vamos receber também a Coronavac, né? Logo, 6 doses para 6 pessoas imunizadas. Então é isso, meu muito obrigado e até. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu quero o direito de resposta. Pode ser concedido? Obrigado. Tempo, presidente. Senhor vereador Jonathan Lourenço, o senhor diz nos 4 cantos dessa casa que é um vereador imparcial, que não tem político de estimação. Só que uma das coisas que o senhor mais frisou no seu discurso é quando se referiu à nossa administração, ao nosso prefeito. Isso é ser um vereador imparcial que o senhor se diz ser? Outra coisa, senhor vereador, problemas a gente tem, e muitos, quem dera se não tivesse, temos sim. Só que eu gostaria que você comentasse sobre a minha nota de repúdio, qual que é o seu posicionamento sobre ela. Gostaria, senhor vereador, que o senhor comentasse sobre esse documento que o munícipe pediu em redes sociais. Gostaria que você não ficasse falando pelos cotovelos, igual fala, tomasse a atitude de um vereador que foi eleito pelo povo, para assim representar um povo, não a um certo grupo. Igual aos meus pedidos, eu faço pedidos para o povo, não estou fazendo para mim, não estou fazendo para a gente do meu partido. Então, e também solicito que seja imparcial na sua página da rede social também. Agora, senhor vereador, o senhor está falando que vai demorar muito para apagar o incêndio de 16 anos. Que bacana, deve ser um incêndio enorme. Foi sim um incêndio de obras, um incêndio de benfeitorias, porque quando assumimos há 16 anos atrás, Itutinga, como eu disse na última reunião, não tinha nem nome, senhores que estão em casa. Nós não tínhamos nome, como foi dito, para comprar um saquinho de prego. O senhor tem que estudar a história de Itutinga, que sempre foi roubada, foi assaltada. Isso o senhor não sabe. O senhor já estudou sobre isso? Eu acho que não. Nós, senhor vereador, não tínhamos, como eu disse na última reunião, o senhor fica batendo em frota, é um carro ou outro. O senhor fica batendo em frota. A gente não tinha uma ambulância para andar. Só nos últimos 4 anos, nossa administração, que eu posso falar, que eu não falo que eu sou imparcial sim, só que eu falo para os dois lados. Quando tem de elogiar o prefeito, o atual prefeito, eu elogio sim, mas eu não deixo apagar os nossos 16 anos de glória. Nós, nos últimos 4 anos, adquirimos 16 veículos. O senhor sabe disso, senhor vereador? No valor de 1,7 milhões, isso mesmo, 1 milhão e 700. Sim, tem problema, tem carro inservível, tem essa carregadeira. Eu era o secretário na época, tenho conhecimento de causa. Uma carregadeira que não tem valor nem de 50 mil reais. O valor para consertar essa carregadeira, os funcionários que trabalhavam lá podem te dar essa explicação. Conserta numa semana e estraga na outra. Você vai ficar enxugando gelo? O valor que é gasto para consertar ela por mês, quase paga ela. Vai jogar o dinheiro do povo fora, no lixo? Então, senhor vereador, procura mais a conhecer a história do município, a conhecer os nossos 16 anos que você, desculpe da minha expressão, que você vomitou falando que é um incêndio. Sim, te respondo novamente. Foi um incêndio de obras. Nós construímos Itutinga, nós pagamos um rombo. E ao final desses 16 anos,
ainda deixamos cerca de 3 milhões de reais, corrigindo-me, mais de 3 milhões de reais, que foi mais, para o seu prefeito gastar, para a sua administração. Então, não engane o povo que está em casa, não engane os outros vereadores, falando que o senhor é um vereador imparcial. Encerrar seu tempo, já. Tá, joia. O meu muito obrigado. E, senhor vereador, eu queria que o senhor revesse a sua conduta para não fazer isso. Muito obrigado. Pode marcar o tempo para falar com o tempo aceitável, ou marca com o iniciante? Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de deixar uma coisa clara aqui, porque eu percebi que a todo momento, quando começou esse debate mais acalorado, alguns vereadores olhavam para mim. Eu gostaria de informar que aqui, enquanto assessor da casa, eu tenho que ser como se fosse uma samambaia. A minha atitude aqui é só se eu for provocado pelo senhor presidente. O senhor tem total autonomia para cortar a palavra de qualquer vereador. De qualquer um dos outros 8, é o senhor que concede a palavra e que corta a palavra. É claro que está sendo respeitado o prazo regimental da fala de cada um, mas a partir do momento que o senhor entender que essa fala está sendo usada com falta de decoro parlamentar, com falta de respeito para com os pares, o senhor tem a total liberdade para cortar essa palavra. Eu peço a qualquer vereador dos 9 que no momento que quiser uma intervenção deste humilde assessor que nos fala, que faça uma parte, porque apenas me olhar, eu não sei se algum dos senhores quer algum esclarecimento, se os senhores querem que eu faça algum esclarecimento do regimento interno ou da lei orgânica, então eu fico em dúvida. E como eu já falei, em outras oportunidades, já até confundiram a minha atuação. Agora, de público, eu deixo claro, eu não sou vereador, eu sou assessor da Câmara, e aqui eu tenho que ficar como uma samambaia, inerte. Eu só posso atuar no momento que eu for provocado pelo presidente ou para prestar algum esclarecimento solicitado pelos senhores. Então, senhor presidente, eu estou aqui ao lado da mesa de som, o senhor é o diretor da reunião. A qualquer momento que o senhor quiser interromper, cortar a palavra, caçar o direito da palavra de qualquer vereador, eu peço que o senhor me solicite isso, que eu corte o microfone, porque eu fiquei aqui meio que num jogo que todo mundo me olhava e eu não podia fazer nada, e realmente eu não posso fazer nada mesmo. Eu estou aqui para seguir ordens do senhor. Se o senhor quiser conceder a palavra ou cortar a palavra de qualquer um, basta o senhor me falar. Se passar os 10 minutos, vai ser cortado. Tá certo. Senhor presidente, eu solicito. Se algum vereador quiser mais algum esclarecimento com relação ao tempo, perdão, vereador Igor, eu peço que solicite agora, aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui falando, porque aí a gente deixa essa questão temporal muito clara. Lembrando que, apesar de haver previsão regimental de tempo para a fala e também para direito de resposta, no momento que o senhor entender que essa resposta, que essa fala está sendo utilizada com falta de decoro parlamentar, desrespeito para com os outros vereadores ou qualquer coisa do tipo, o senhor pode cortar esse direito da palavra, da mesma forma como o senhor também pode conceder tempo extra. O condutor da reunião aqui é o senhor. Senhor presidente, mas se você breve. Senhor assessor, só um minuto. Já que você pediu para esclarecer para fazer alguma pergunta, para que você possa estar esclarecendo a dúvida, eu não me lembro ao certo. Quanto é o tempo previsto para a resposta mesmo? 5 minutos para esclarecimento de questão que os senhores entendam que tenham ficado mal explicada nos termos do artigo 162, inciso 3 do regimento interno. O vereador pode usar a palavra em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos. Inciso 3. Para aclarar o sentido e a extensão de suas palavras que julgar terem sido mal compreendidas ou por qualquer de seus pares. Tá, Joia, muito obrigado pela explicação. Senhor presidente, você breve, rapidinho. Mas o senhor tinha uma dúvida? Não, eu só... Senhor presidente, para o direito de resposta, você breve, rapidinho. Mais outra questão, presidente? Não, tranquilo. Senhor presidente, você breve, rapidinho. Como eu disse, foi tão bom que perdeu, né? Então é o seguinte, eu não estou aqui
aqui para agradar o vereador X, o vereador Y, isso um pouco me importa, porque o que importa é a opinião da população. Agora que o vereador, como ele citou, falou que eu vomitei pela boca, aí é problema dele, não é meu. Eu sou responsável pelo aquilo que as pessoas entendem, entendeu? Não pelo que eu falo. É o seguinte, eu não estou aqui, como eu disse, estou aqui para discutir, isso pouco me importa se o vereador acha aquilo, isso pouco me importa, como eu disse, a opinião de político, a opinião dos senhores, como o Ícaro falou, isso aí é a opinião dele, eu tenho a minha opinião. Então eu não estou aqui para discutir, estudo muito bem as histórias do Tinga, acho que garanto mais que o senhor ainda, e tanto que estamos aí divulgando a nossa cidade dia após dia, e o nosso meio de comunicação é meu. Então, está lá a página lá, então, na realidade, nem eu estou postando, mas é o nosso parceiro. Mas, como eu disse, o importante, população, é para vocês verem a imparcialidade aqui dentro dessa casa, tá certo? O meu compromisso é com vocês, não é com o político nenhum. Eu não estou aqui dentro dessa casa para agradar vereador, para agradar prefeito. Estou aqui, se vocês estão se sentindo representados pela minha fala, tudo bem. Se vocês não estão sentindo, venham atrás de mim, conversem comigo, porque a opinião de vereador para mim pouco me importa. Estou nem aí, tá? Porque a opinião que vale para mim, Jonathan Lourenço, criado e nascido aqui no município de Tutinga, é a opinião do cidadão, dos tutinenses. A opinião de vereador para mim, o que ele acha ou deixa de achar, o problema é dele, não é meu, tá bom? É só isso, presidente. Eu não vou ficar debatendo, porque nós temos aqui mais coisas melhores a tratar do que ficar debatendo picuinha política aqui dentro dessa casa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não tendo nada a ser mais tratado, está encerrada a reunião. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.